Olá, começa agora o Contraponto. Em setembro, o programa Fantástico da TV Globo apresentou uma matéria que está gerando muita polêmica. O governo federal irá implantar, a partir de 2011, máquinas de distribuição de preservativos nas escolas do ensino médio da rede pública. As escolas, porém, não são obrigadas a receber a máquina, mas quem aceitar a oferta do Ministério da Saúde deverá promover campanhas e discussões sobre educação sexual. As camisinhas serão distribuídas gratuitamente e o aluno receberá uma senha para retirá-las. Afinal, escola é lugar para distribuir camisinhas? É sobre esse assunto que vamos falar com o sociólogo Rodrigo Silva Jardim e com o pedagogo Gilberto Benetti. Sejam bem-vindos ao programa. Bom, Rodrigo, você concorda com essa medida? Eu concordo, principalmente porque eu que sou da área da saúde, a gente está um bom tempo observando como o Ministério da Saúde, principalmente o Programa Nacional de DST, AIDS e hepatites virais, lida com essas questões, né? Mas eu gostaria de colocar primeiro também que todas essas ações que a gente coloca como vanguarda dentro da sociedade, né, a gente também tem que entender que há posições, né, posições que divergem um pouco dessas formas não tão corriqueiras, não é, de colocar determinados equipamentos ou ações ligadas principalmente à saúde, não é, sexual e reprodutiva. Né? E também o público-alvo, né, adolescente e jovem, porque nós sabemos que a faixa etária entre 13 e 19 anos, o jovem brasileiro ele já tem uma vida sexual ativa, né? Então, essa forma de colocar a máquina nas escolas, ela tem uma série de questões que são discutidas, né, antes de se colocar, principalmente no ponto final, né, dessa máquina numa escola. Né? E eu gostaria de falar algumas coisas com relação ao processo de como isso se constrói e por que se chega nessa ideia de colocar uma máquina em uma escola pública, né, como diz a matéria, que são basicamente 40 escolas nas capitais do Brasil, não é? Pois é. Então, isso acontece, na minha maneira de ver, assim, como uma questão positiva, principalmente com relação à falta desses adolescentes, a falta de aquisição desses preservativos, não é? Alguns adolescentes reclamam que é dentro da unidade de saúde, que às vezes a oferta não é a desejável, não é? Para se discutir as questões ligadas a DST ou HIV/AIDS, é muito importante que a gente possa oportunizar que o jovem, o adolescente, ele consiga esse insumo, esse preservativo, né? Principalmente porque na ausência desse preservativo, esse jovem ele vai fazer o sexo, né? Quer dizer, fazer parte do cotidiano das pessoas, e aí eu coloco também as pessoas acima dos 50 anos de idade, né? Cujo Ministério da Saúde já elaborou algumas propostas, né, para essas pessoas com essa faixa etária devido a esses medicamentos como o Cialis ou o próprio... não me ocorre o nome agora. Mas, enfim, esses que potencializam a atividade sexual, né? Mas vendo a questão do adolescente e do jovem, isso é uma questão que causa estranhamento num certo momento, não é? Mas as condições como se deve se colocar, né? E as obrigações da escola e da comunidade escolar e da próprio Estado no sentido de promover políticas públicas que desenvolvam essas questões ligadas à saúde reprodutiva e sexual são coisas que têm que estar inserida, não é? Não é simplesmente a gente olhar a questão do fato da máquina que tu deposita R$1, que o aluno retira o preservativo, não é? Mas sim que serão escolhidas escolas, se as escolas aceitarem, não é? Basta colocar também que são somente os alunos do ensino médio que poderão acessar através de senha, não é? E antes de 2008 já vinha se discutindo essas questões dentro do Programa Nacional, enfim, com os seus desdobramentos de Estado, de município, né? Eu me lembro que em 2008, no 8º Congresso de Prevenção de DST/AIDS,
em Florianópolis, já se falava dessa máquina, já se colhia depoimentos, não é? Mas essa máquina ela é importante também porque possa trazer para dentro da casa das pessoas a discussão sobre o HIV/AIDS, né? E a importância de se proteger, né? Então, na minha maneira de ver, ela soa como uma medida de vanguarda, né? Que causa estranhamento, mas ela é positiva. Né? Ela é positiva porque nós precisamos ofertar esse preservativo a todas as pessoas que têm vida sexual ativa, né? Certo. E o senhor, professor Benetti, você concorda com essa medida? Bom, a questão é extremamente complexa. Nós não podemos deixar passar em branco todo o problema da AIDS, problemas das DSTs e também o problema da gravidez na adolescência, que seria uma paternidade irresponsável. Agora, eu sinto que como a sexualidade é encarada a nível de Brasil, que vai ser proposta para o Brasil, nós não temos uma seriedade na questão educacional. Então, eu temo muito que essa distribuição de camisinhas vá levar mais ainda à dimensão da banalização da sexualidade. Porque até então nós percebemos que a sexualidade, no aspecto geral, há um apelo permanente, né, através da mídia, através das propagandas, programas de auditório, né, filmes, de uma maneira generalizada, as próprias novelas, a maneira como a sexualidade é encarada nas novelas, a internet como um acesso fácil a todos, né, dentro da dimensão dos apelos à sexualidade, é uma questão intensa. E não há, como contrapartida da família, um preparo para essa dimensão. Tanto é que a gente sente que a família, atualmente, ela está preocupada na dimensão produtiva. A mãe não é mais a cuidadora, como nós tínhamos algum tempo atrás, mas a mãe também ela está envolvida no trabalho, no mercado de trabalho, no sentido de trazer divisas. E a questão da educação fica terceirizada, né? Então, a gente sente que não há uma seriedade, como também a gente sente que na fase da adolescência, que é a fase da proposição, há os impulsos hormonais extremamente desenvolvidos, né? Então, facilmente, a partir do momento que se coloca a camisinha dentro da escola, parece que há um certo incentivo. Podemos utilizar a sexualidade, podemos usar desde que você use de qualquer maneira, desde que você use camisinha. Então, isso eu sinto uma relação extremamente complexa, e até porque, de uma maneira geral, na cultura brasileira, não é só a cultura brasileira, mas a gente sente na relação dos adolescentes, muito cedo, o querer ficar com alguém, a história do ficar. Eu quero ficar com alguém, não porque eu quero ter uma boa relação com esse alguém, porque eu quero ter uma ótima amizade, quem sabe uma futura relação futura, né? Mas simplesmente o ato de ficar com alguém para ter uma relação rápida, inconsequente, e sem, de certo modo, nem saber o nome, nem telefone, porque isso pode comprometer. Então, isso eu sinto que a sexualidade, como não é encarada com uma seriedade, nem pela família, nem pela escola, né, eu acho muito perigoso ter esse processo. Poderá, sim, posteriormente, né, depois de muita campanha de compromissos familiares, de compromissos da educação, né, isso sim pode ser, talvez, uma proposta interessante, né. Também não sei se seria na escola esse local mais adequado, talvez nem seria na escola, né? Por que na escola, né? Então parece que a partir do momento que você disponibiliza camisinha, inclusive gratuitamente, né? Você está quase que liberando. Não tem problema, você pode usar, tem só 13 anos, né? Tudo bem, não tem problema, pode usar à vontade, né? E muitas vezes tu vai ter que até, de certo modo, fechar os olhos se isso acontece dentro da escola, né? Porque se a escola ofereceu a camisinha, né, também ela não vai poder, de certo modo, dificultar alguma coisa que possa acontecer, inclusive, no interior da escola. Você comentou a respeito da banalização e do sexo precoce, professor Benetti. Tu acredita que essa distribuição de camisinhas ela pode incentivar o sexo seguro ou apenas incentivar o sexo? Eu acredito, sim, que incentivar o sexo, né? Porque o sexo seguro, eu acredito que ele é importante que ele ocorra.
eu também não vou determinar em que momento da vida da pessoa, porque isso é um processo pessoal de cada um. Se a pessoa quer manter a virgindade até o casamento, ótimo, é uma escolha pessoal dele, livre, e isso é importante que seja respeitado. Apesar de que a sociedade não considera isso, porque há uma pressão tão grande sobre a adolescente, né, sobre o adolescente, que parece que ele tem que se libertar da virgindade, né? Então, essa pressão vem dos seus iguais, vem da sociedade, do grupo, né? Que vai conseguir, né? Graças a Deus, já não sou mais virgem, né? Parece que tirei um peso das minhas costas, né? Então, a questão parece que é mais a sexualidade e não a sexualidade, a preservação, o cuidado com a sexualidade. Até porque as pesquisas mostram que, em muitos casos, as pessoas bem informadas eram aquelas pessoas que tinham uma sexualidade de maior risco ainda, né? Então, nem sempre, né, você disponibilizar a camisinha, ele vai usar a camisinha. Então, quase que libera ele para ter relações, né? Nem sempre vai usar, porque há, de certa forma, muitas vezes, alguns casos que o pessoal está com a camisinha, mas naquele momento acredita que a outra não tem problema nenhum, a outra usa a pílula, então não vai ter problema nenhum, acho que não tem problema de doença, então vai ter, porque isso não vai quebrar o clima. Então, eu acredito que isso leva uma maior incidência da sexualidade, mais ainda do que ela existe hoje, que ela é extremamente precoce. Ok. E o senhor, Rodrigo, tu acredita que isso vai banalizar e trazer a sexualidade mais precoce para os adolescentes? Eu acho que não influi de maneira significativa, porque, primeiro, eu acho que nós temos que ter um posicionamento estratégico com relação a essas questões, né? E se falar em termos de estratégia de saúde, as políticas públicas, né, elas têm que ser potencializadas no sentido de salvaguardar esse jovem, né? Esse jovem, seja pela questão da sexualidade, seja pela questão da entrada desse jovem no primeiro emprego, né? Eu acho que as políticas públicas são fundamentais para esse tipo de população, não é, no Brasil. E agir de maneira estratégica, fomentando o uso do preservativo, não é? E cuidando para que determinados critérios sejam seguros, não é? Seria a melhor forma, não é? Então, o Ministério da Saúde já vem há alguns anos estudando essa maneira mais efetiva de ofertar, né? A gente, dentro do serviço, né, eu já trabalhei há 2 anos com essa população e com tantas outras, né? A gente percebe que o acesso mesmo a esse preservativo, ele é um pouco limitado, não é? Porque geralmente é nos estabelecimentos de saúde, na unidade básica de saúde das cidades, onde o jovem frequenta muito pouco, não é? Às vezes ele vai porque ele também adquiriu através de uma DST, por exemplo, né? Então, eu acho que a gente deve encarar como uma ação estratégica, né? Porque esse jovem, como dizem as pesquisas e o próprio Programa Nacional DST-AIDS enfatiza, essa população da faixa etária dos 13 aos 19 anos, ela vai fazer sexo. Ela vai fazer sexo, como o próprio professor Penetti falou, pelos estímulos, né? Pela internet, por como é tratado na TV aberta ou na TV fechada, não é? Então, eu acho que a maneira mais efetiva, já que a maioria desse adolescente ele não comunga com essa ideia tradicional, né, de uma vida sexual sadia e postergada, né, como é que eu poderia dizer, com uma visão de vida um pouco mais adequada a estabelecer um relacionamento amoroso, de longa duração, pensando em casamento. Quer dizer, a gente tem que pensar em políticas públicas que atinjam essa população específica dentro de um outro contexto, não é? De um contexto onde o volume de informação é cada vez maior, de um padrão familiar que não é aquele mais o tradicional, não é? Basta salientar que alguns dados do IBGE mostram que mais de 30% das famílias são chefiadas por mulheres.